Já está aqui para gravar. Ok? Eu vou colocar para compartilhar aqui. Pode compartilhar. Só um minutinho, gente. Deixa eu interromper aqui essa gravação. Pronto. Ok, vamos lá então. Acredito eu que está todo mundo vendo a aula aí. Ok? Positivo? Ok. Então vamos lá então. Qualquer dúvida, gente, pode abrir o microfone e perguntar. Não quero ficar aqui sozinho não, tá? Vamos conversar. Isso aqui é uma aula. Por que eu estou dando essa aula para os irmãos? Porque essa aula é muito importante, porque ela serve tanto para a igreja, para os irmãos que vão liderar em qualquer lugar, trabalho, em qualquer lugar que você for da vida, essa aula é muito importante porque ela vai te auxiliar você a fazer uma boa apresentação daquilo que você vai fazer. Alguém pode perguntar, pastor, por que é importante a gente ter uma aula de homilética, homilia? Homilia é arte de falar, né? Por que é importante ter uma aula dessa? Porque a mensagem do evangelho precisa ser clara, objetiva, entendida. E se a gente tem uma mensagem que ela não é objetiva, que ela não é entendida, que ela não alcança uma lógica na mente das pessoas, ela não vai surtir efeito. Então, não é o muito falar, é falar e ser compreendido. Por isso que essa aula é muito importante, porque ela vai tratar exatamente sobre essa questão, sobre essa necessidade que nós temos de falar e ser entendido, né? Então, qual o objetivo de um sermão, né? Então, o pregador deve ser inspirado por Deus. Ele recebe a mensagem de Deus e ele vai pregar a partir daquilo que recebeu de Deus. Ele vai estruturar aquilo que ele recebeu de Deus para levar para a igreja, né? Então, se a pessoa não tem nada para falar, não pode falar, né? Agora, se o Espírito Santo falar algo com ele, ele vai falar diretamente aquilo que Deus colocou no coração dele. Então, a primeira característica de um bom sermão é que ele tem que ter um alvo e ele tem que ter um objetivo. Então, quando você for ministrar uma palavra, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é: vou falar isso para quem e qual o objetivo que eu quero alcançar com essa palavra? Qual o objetivo? Eu tenho que ter um objetivo definido para aquilo que eu quero falar, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Então, tem palavras, não sei se vocês já perceberam, tem pregação que você ouve, e você não sabe onde o pregador foi, você não sabe o que ele quis dizer com tudo aquilo que ele falou. É chamada mensagem espada, ela é longa e chata, né? Ela é comprida e chata, né? Porque o pregador fala, mas ele queria chegar aonde? Qual o objetivo dessa mensagem? Então, a mensagem, quando você vai pregar, ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter um alvo específico, né? Então, a pessoa recebe de Deus algo, o pregador ele vai receber de Deus, a diferença de um palestrante é que o pregador ele vai receber de Deus, é buscar em Deus uma palavra, aquilo que Deus quer que fale. Aí Deus dá uma palavra, agora vai pegar essa palavra que Deus deu, vai estruturar essa palavra, vai colocar isso numa estrutura, para essa palavra ser de fácil compreensão para quem vai ouvir. E é lógico, por ser uma pregação bíblica, ele vai usar o quê? Um texto bíblico, né? Então, o assunto do sermão deverá ser sempre, por base, um texto bíblico, né? Todo sermão ele tem um texto bíblico como base. Então, quando você for fazer um sermão, primeira coisa que você vai definir qual é o versículo que eu vou usar, qual é o texto da Bíblia que eu vou usar para falar aquilo que eu recebi. Então, tem que ter um texto bíblico, né? E um texto bíblico que seja coerente com aquilo que você está a falar. Depois, nós falamos do tema. Tema é para que o ouvinte possa ter uma ideia do que você tem a falar. É imprescindível o emprego de um tema. Então, o ouvinte realmente está adentrando no seu sermão. Você está dando um tema. O tema é como se fosse a propaganda do seu esboço. Então, o tema tem que ser um tema inteligente, tem que ter um tema objetivo, tem que ser um tema interessante, para que quando você fale ele, quem está ouvindo, preste atenção naquilo que você quer falar.
né? Jesus mesmo, uma vez ele estava numa festa, no último dia da festa, as pessoas estavam já no final da festa, pouca água, pouca comida. Jesus aparece no final da festa e fala assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Esse foi o tema da mensagem de Jesus. Então, imagina, o pessoal no fim de uma festa, o pessoal já quase sem recurso, Jesus aparece e fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele chamou a atenção de todo mundo. Jesus com a samaritana mesmo, né? Ele começa uma conversa com ela e ele fala: olha, se você soubesse quem fala contigo, você não viria tomar água aqui, você me pediria de dar água da vida. Ou seja, ele jogou o tema o quê? Eu tenho uma água para te dar. Ele jogou um fato interessante que chamou a atenção dessa pessoa. Então, o pregador, quando ele vai pregar, é importante que ele tenha um tema específico. Nós estamos, por exemplo, na estação do avivamento. Aí eu coloquei o pregador para falar sobre avivamento. Aí ele chega aqui e fala assim: irmãos, hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Seja sincero, chamou a atenção de alguém com essa palavra? O que vocês acham? Chamou atenção? Eu falei: irmãos, estou aqui essa noite, nós estamos na estação de avivamento e hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Chamou alguma atenção? Nenhuma. Ficou um tema vago. Falar sobre o Espírito Santo é sobre muita coisa, né? Agora, olha a diferença. Eu chego e vou começar uma palavra e falo: irmãos, nós estamos na estação de avivamento, estamos aprendendo muita coisa sobre o Espírito Santo, e hoje eu quero falar sobre os pecados que nós não podemos ter contra o Espírito Santo. Mudou ou não mudou? Ficou mais interessante ou não ficou? Ficou, porque o meu tempo agora não é um tema vago. Eu vou definir o que eu quero falar. E quando eu defino o que eu quero falar, as pessoas vão começar a prestar atenção porque elas querem uma resposta daquilo que eu acabei de dizer no tema. Então, o tema ele é importante porque ele chama a atenção do meu público. Então, o pregador ele tem que ter um tema naquilo que ele vai falar. Qualquer apresentação tem que ter um tema, com assunto. Os jornais têm um tema, né? As revistas lançam uma capa com tema. Tudo tem um tema, né? Continuando. Você definiu o tema, definiu o texto, agora vamos entrar na introdução. Começar bem é provocar interesse, é despertar atenção, é aproximar o ouvinte do sermão e dar a ele uma noção ou explicação do que vai ser falado. Então, eu tenho um texto, eu tenho um assunto, eu tenho um tema, e agora eu vou introduzir isso. Eu não posso chegar aqui e falar assim: irmãos, hoje eu quero falar aqui sobre os pecados que podemos cometer contra o Espírito Santo. Pois bem, irmãos, o primeiro pecado que nós podemos cometer contra o Espírito Santo é o pecado tal. Espera aí, mas eu não introduzi isso. Eu não fiz uma introdução. Eu não preparei o ambiente para introduzir a palavra. O que vai acontecer? Vai ficar meio sem nexo, vai ficar meio sem lógica. Então, o pregador, ele tem que fazer aí uma introdução, né? Então, vamos pegar esse texto, por exemplo, que eu estou falando aqui, os pecados com o Espírito Santo. Imagina que eu começo a palavra e falo: irmãos, nós cometemos alguns pecados, e nenhum pecado é certo cometer. E a maioria dos pecados há perdão. A maioria dos pecados existe uma noção para ele. Agora, quando nós pecamos com o Espírito Santo, é algo muito grave, porque, inclusive, existem pecados com o Espírito Santo que é até difícil de haver perdão. E por que é difícil de haver perdão? Porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Se eu peco contra ele, quem vai me convencer? E devido a essa importância de que é tão grave pecar contra o Espírito Santo, hoje eu quero falar sobre os pecados que nós não podemos cometer contra ele. Melhorou a introdução ou não? Melhorou ou não, irmãos? O que vocês acham? E aí? Viu a diferença? Eu estava agora numa conferência lá, lá em Porto, e eu achei interessante. O pregador quis falar sobre o convite de Jesus para o banquete que ele tem preparado para nós, para viver uma vida de abundância, né? E o que ele começou a fazer? Ele trouxe os slides e colocou assim, tinha várias nações reunidas ali naquele evento, e ele falou assim: vocês gostam de comida? Toda comida tem um sabor diferente. E há povos que têm comidas específicas. Por exemplo, o pessoal da Itália, uma bela de uma macarronada, jogou o slide da macarronada. Aí os italianos, oh! Né? Aí daqui a pouco ele jogou um prato das Filipinas. Na Filipinas, eles gostam desse prato. A pessoa, né? Em Portugal, eles gostam de um bom bacalhau. Aí o pessoal de Portugal, no Brasil, gosta de uma picanha. O que ele fez ali? Ele chamou a atenção do público, falando sobre pratos típicos de várias culturas.
Aí no final ele fala, porém, amados, existe um prato especial, um banquete, uma comida preparada para nós, que ela é muito melhor do que todos esses pratos. Olha, ele fez uma introdução, chamando a atenção das pessoas, mostrando slides de pratos, para aquelas pessoas que estavam dispersas ter atenção a ele, e agora, depois dessa introdução, ele entra agora com um assunto que ele quer falar sobre o banquete que Jesus tem preparado para nós. Inteligente ou não? Muito inteligente. Quer dizer, então a introdução, ela vai provocar e despertar a atenção no meu ouvinte. Aí vem depois o corpo do meu sermão. É a principal parte, onde deverá estar o conteúdo de toda a mensagem, ordenado de forma lógica e precisa. Então, o corpo do meu sermão, ele tem que ser lógico, ele tem que ter o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e a conclusão. Então, o meu sermão, o corpo dele é onde vai estar a estrutura daquilo que eu quero falar. E é importante ter ordem cronológica. Se eu, por exemplo, quero falar sobre a ressurreição de Jesus, eu posso falar sobre a ressurreição de Jesus sem falar que ele morreu? Não. Por quê? Porque para alguém ressuscitar tem que morrer primeiro. Paulo cometeu esse erro quando ele foi pregar lá para os bereanos. Ele fala da ressurreição de Jesus sem falar da morte. Os bereanos falaram, olha, amanhã vamos voltar a te ouvir, porque nós queremos estudar mais sobre isso, porque ele pulou uma etapa. Então, a mensagem tem que ter uma lógica, né? Tem que ter uma cronologia. Então, por exemplo, se eu começo a citar alguns textos querendo provar algo, o certo é eu começar lá do Velho Testamento para vir para o Novo, e não do Novo para o Velho. Porque ele tem que ter uma lógica, ele tem que ter uma ordem cronológica, ele tem que ter os passos, né? Daquilo que eu vou falar. Então, o corpo do sermão, ele deve ser ordenado de forma lógica e precisa. Ok? Para terminar, neste ponto também deverão ser abordadas algumas explicações utilizando durante o sermão, como ilustrações, figuras de linguagem, material de preparação, e depois vem a conclusão. Uma conclusão desanimada deixará os ouvintes desanimados. Baseados no objetivo específico do sermão, a conclusão, a síntese do mesmo, e deve ser uma aplicação final à vida do ouvinte. Então, vamos supor que eu falei sobre os pecados do Espírito Santo. No final, vou concluir isso. Então, vou fazer o quê? Um resumo do que eu falei. Não é uma nova pregação, é um resumo, né? Eu vou dizer, irmãos, dentro do que eu falei aqui, os irmãos viram que existe este pecado, e estes pecados são perigosíssimos contra o Espírito Santo. Por isso é importante nós termos cuidado com isso. Então, veja bem, eu estou fazendo uma conclusão de tudo aquilo que eu falei, né? E ali eu não posso pregar, tem uma parte que fala aqui, ó, não é pregar um novo sermão, é fazer uma conclusão, uma síntese daquilo que foi falado. Depois vem o apelo. O que é o apelo? Um esforço feito para alcançar a consciência, o coração e a vontade do ouvinte, que são os frutos do sermão. Então, muitas vezes o pregador, gente, ele prega um sermão até bonito, Hélio. Até bonito você que está me ouvindo aqui. Mas quando chega na hora da conclusão, ele não conclui, ele não leva um objetivo. Isso acontece muito na igreja, sabe quando? Na hora de ministrar sobre dízimos e ofertas. Você fala com o cara assim, olha, irmão, traz uma palavra sobre dízimos e ofertas. O que é uma palavra sobre dízimo e oferta? Você vai usar um texto bíblico mostrando que a fidelidade, a honra a Deus, a obediência a Deus traz prosperidade, traz bênção. Então, eu escolhi um texto bíblico, eu escolhi um tema, falei, olha, irmãos, quero falar hoje sobre os benefícios que tem de você ser generoso. E eu falei sobre aquilo, olha, fulano foi generoso, aconteceu isso, fulano foi generoso, aconteceu aquilo, terceiro fulano foi generoso, aconteceu aquilo. Eu dei um sermão ali, né? Concluí. Então, irmãos, é importante você ser generoso, tá bom? Deus abençoe você, espero que você seja generoso. O que aconteceu? Eu cheguei à conclusão disso? Eu fiz a pessoa tomar uma atitude depois do que eu falei? Não. Então, tem muito pregador que ele faz isso, ele roda, 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 roda. Na hora de concluir o sermão, levar a pessoa a apelo, seja aceitar Jesus, seja vir à frente de uma mudança de vida, seja trazer uma oferta no altar, seja tomar uma ação, a pessoa não conclui o sermão com apelo, ela não leva a pessoa a uma decisão. Tudo que ele falou foi perdido, porque não houve o resultado final, não houve o objetivo final.
Estão entendendo isso aí ou não? Estão entendendo isso aí ou não? Sim. Por exemplo, o Zé Filho pregou aqui domingo sobre os navios, né? Aquela palavra foi tremenda, mas podia ter dado um tema até chamativo, né? A importância de quem está no seu navio. Verdade? Ou a importância do navio certo. Você viu, ele usou ali uma ilustração muito legal, né? Jonas entrou no navio e quase mata a tripulação. Paulo também entrou no mesmo navio, mas salvou a tripulação. Então, a importância de estar no navio correto, de estar no propósito correto, né? Então, pregou a palavra, o pessoal recebeu aquela coisa toda, e foi uma benção a palavra. Então, no final, qual o apelo que eu fiz para as pessoas que estavam aqui? Eu chamei as pessoas que estavam na igreja a tomar uma decisão para o lado de Jesus, a fazer uma oração sincera, pedir o Espírito Santo para, a partir daquele dia, a sua vida está alinhada a um propósito certo. Então, você está fazendo um apelo, uma decisão. A pessoa tem que tomar uma decisão de fazer algo. Porque se o sermão que eu falei não leva as pessoas a tomar a decisão no final, o meu sermão ficou sem efeito. Beleza, gente? Para terminar essa parte do sermão, cuidado com o tempo do sermão. Um bom sermão, geralmente, dura no máximo 40 minutos, gente. Ninguém aguenta, o cara tem que ser muito bom para falar 1 hora sem cansar o povo. Mas tem que ter muito conteúdo, irmão. Tem que ser um cara muito bom. Se ele não for muito bom, ele vai começar a cansar, porque hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem perder muito tempo. Vídeos muito longos ninguém assiste. Você vai assistir um vídeo, a pessoa já coloca o vídeo para acelerar porque não quer perder muito tempo assistindo, né? É tudo muito rápido. Então, assim, uma pregação muito longa tem que tomar cuidado. Então, uma pregação boa, gente, eu mesmo estou me policiando agora. É 30, 40 minutos no máximo. Porque aí você Pastor, vai ter tempo para fazer o apelo, vai ter tempo para fazer a pessoa tomar uma decisão, vai ter tempo para fazer a pessoa fazer alguma coisa. Você vai fechar toda a palavra mesmo, vai fechar com 1 hora, né? Com decisão, com apelo, com oração, vai fechar tudo com 1 hora. Mas a palavra mesmo é 30 minutos, 40 minutos no máximo, para você concluir aquilo que você quer falar, para não deixar as pessoas ficarem dispersas, tá bom? Principalmente se o público for um público jovem. O jovem dispersa muito fácil, né? Vamos lá, quem levantou a mão aí? pastor, é porque os slides não estão passando. É assim, é isso mesmo? Os slides não estão passando? É para ficar nesse mesmo, só Ah, aula homilética 01 ou não? Só tá no 1, tá não, no primeiro slide. os slides tem que passar. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Por que que não está passando? Estão vendo agora os slides? Não, continua no 1. Então, não? Passou, agora foi. Apelo, cuidado com o tempo de sermão. Sim, passou. Pronto. Mas até que o que eu falei aqui é mesmo só didático, né? Agora os slides que eu vou passar agora são importantes. Mas estão vendo agora? Estão vendo o slide agora? Sim. Tá, então vamos lá então. Dentro do que eu falei, ficou alguma dúvida? Não. Tá? Dentro do que eu falei, ficou alguma dúvida? Não. Então, muitas vezes você vai pregar e fala assim, muitas vezes, pastor, vou pregar, pastor, não sei falar muito. Gente, você não tem que falar, só a palavra, no começo, gente, que a pessoa começa a pregar, ela não tem muito assunto. Porque como é que um pregador tem muito assunto? Primeiro, quando ele lê muito. Se um pregador lê muito, ele tem muito conteúdo. Se um pregador ouve muito, ele tem muito conteúdo. Então, quanto mais ele lê, quanto mais ele ouve, mais conteúdo ele tem. Inclusive, tem pregador que tem tanto conteúdo que ele começa a falar, se ele não vigiar, ele fala 2 horas. Que ele quer entornar tudo aquilo, vai entornando, né? E ele tem que vigiar para ele ficar preso a um conteúdo só, que ele tem tanta coisa que ele começa a falar, ele vai devagando. Então, quando você começa a pregar, você tem pouco... deu 20 minutos. Beleza. 20 minutos você concluiu tudo. É melhor você falar 20 minutos e ser objetivo e ser entendido
do que você falar 40 e ninguém perceber onde você quer chegar. Então, seja objetivo. Se a sua palavra terminou em 20 minutos, 20 minutos. Terminou em 10, seja 10. O que não pode é ficar enrolando o tal do né, irmãos? Né, e vai, no né, no né. Quando o cara começa com né, você já sabe, ele perdeu o assunto, você não tem mais o que falar, aí ele volta, ele vai e pega a palavra toda de novo, ele começa a falar de novo, e fala o que já falou, aí já começa a falar exemplo, não tem nada a ver com a coisa, porque acabou o assunto. Ele deveria parar o assunto ali e acabar, mas agora ele quer alongar. Aí vai ser um problema. Por isso que é importante que você tenha esse cuidado, né? De você ser prático e objetivo. Mais alguma coisa? Posso ir? Pode. Vamos lá. Então, dentro disso aqui, o que eu falei sobre o sermão. Deu para você entender o que é o sermão. Vamos falar agora sobre a pessoa do pregador. Ele não está na apostila aqui, mas deixa eu falar rapidinho. Eu vou pregar. Primeira coisa que tem que saber, para quem que eu vou pregar? Meu público é um público jovem, adolescente. Então, eu já sei que esse público jovem, eu preciso estar mais ou menos parecido com ele. Aí você vai pregar para um público jovem ou adolescente, você vai com roupa social, um terno, uma gravata, uma roupa. A sua vestimenta já cria um bloqueio. Por quê? Porque é um público jovem. Eu fui agora ministrar para os adolescentes lá no evento dos jovens. Uma t-shirt, uma calça jeans, um tênis, por quê? Eu estou falando para jovem, eu tenho que estar na linguagem deles. Eu chego lá com uma roupa social dessa e ó o tio aí, ó. Já criou uma barreira. Já criou uma barreira, porque eu não me assemelhei a ele. Deu para entender isso ou não? Agora, vice-versa. Vou pregar no culto de domingo, um culto transmitido, um culto oficial da igreja. Eu chego aqui na igreja com a calça, um tênisinho, uma calça meio rasgada, com a t-shirt. Aí já não pegou bem. Por quê? Porque aí a minha linguagem no culto, para um público mais eclético, homens, mulheres de várias idades, já tira a minha autoridade. Quem me ouve fala, esse cara não tem autoridade, porque a sua roupa fala da sua autoridade. Incrível, né? A roupa fala da autoridade. Tanto é que em certo lugar você não vai sem terno e gravata. Você não vai sem um terninho. Você não vai de qualquer roupa, porque a sua roupa fala da sua autoridade. Né? Então, toma muito cuidado com isso. Parece bobeira, mas isso é linguagem. Isso é linguagem. Nós estamos vendo hoje uma onda aí das church e tal, é legal, mas está começando a ter um exagero. Porque muitas vezes o pastor, querendo ser muito comum, está virando assim uma coisa que ele está falando e quem ouve já não tem uma autoridade, não pega autoridade naquilo que ele está dizendo. Ele é um ministro do evangelho. Ele é um ministro do evangelho. Não precisa ser também ostentar, mas pelo menos o básico, um esporte fino, roupa social. E o pregador, quando ele está à frente, toma muito cuidado com a roupa. Se ele é mulher, por exemplo, tem que tomar cuidado com a roupa que vai estar pregando. Né? Uma blusa, tem que tomar cuidado se isso aqui não está muito aberto, porque de repente ele levanta aqui e mostra parte dos seios. Né? Uma roupa muito apertada, mostrando as marcas do corpo. Então, muitas vezes a pessoa está pregando, a pessoa está mais prestando atenção no corpo da pregadora do que na pregadora. Ou o pregador chega com a roupa apertada, uma calça arrochada, não sei o quê, o pessoal está lá, está mais olhando para o corpo lá modelado do pregador do que para a mensagem dele. Então, é muito importante, gente, quando você vai falar, você ter essa dinâmica, né? Cabelo, penteado do cabelo, está tudo certinho, uma barba bem feita, né? Uma maquiagem não muito, não demais, nem muito de menos, né? Não pode ser uma maquiagem exagerada, mas também não pode ser também, né? O pregador, ele é a imagem, ele está transmitindo a imagem. Ele está transmitindo a imagem. Percebe? Se ela está usando um sapato social, limpinho, pensou, o cara chega com um sapato todo sujo aqui em cima e vai, você olha assim, ó. Gente, você não tem ideia, isso queima a imagem de quem está falando. Isso seja na igreja, em qualquer apresentação que você for.
Isso faz parte da imagem do pregador, do quem vai estar falando. Ok? Cuidado com o mau hálito. Você vai estar a falar, por exemplo, a pessoa tem um problema. Antes de você subir no púlpito, chupa uma bala, um hortelã, subiu, joga fora. Pensou, o pregador está aqui? Pois é, irmãos. Está pregando, mascando um chiclete, uma goma. Não dá, gente. Isso denuncia o desleixo do pregador. Colocar a mão no bolso na hora errada, coçar aqueles lugares que não pode coçar na hora. Tem que olhar tudo isso, porque é você a imagem. Como é que você faz isso? Pede um colega, falando, tá tudo certinho aqui, tô subindo agora no púlpito, a gravata tá certa, tá tudo legal, tá? A mulher pede uma colega, olha, tá tudo certinho aqui, tá, opa, tá legal, né? Porque quando ele sobe ali, tudo tá vendo ele. Tudo se comunica, tudo comunica. Tudo, né? Ele fala com tudo. O tom de voz dele fala. Por exemplo, eu estou pregando aqui, pois é, irmãos, porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aí o pessoal olha e fala assim, ressuscitou mesmo, ele morreu de novo. Porque o meu tom de voz está expressando o que eu estou falando. Então, se eu estou pregando, falei, irmãos, Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, a igreja, aleluia, ressuscitou. Quer dizer, a minha entonação de voz, ela precisa variar. Naquilo que é mais reflexivo, vou falar num tom mais baixo. Naquilo que é preciso colocar força, vou subir o tom. Por quê? Porque a minha linguagem, ela está falando para as pessoas e está mexendo com a atenção das pessoas. Se a pessoa começa a falar só naquele tom levinho, 20 minutos, pois é, irmãos, porque não sei o quê. O pessoal já começa a dar sono, porque o pregador ele fala no mesmo tom de voz. Então, o pregador ele tem que estar variando ali. Pastor, como é que eu treino isso? Ouvindo pregadores, ouvindo pregações, porque você vai pegando esse hábito de entender que é preciso colocar essas pausas no discurso, essa coisa toda, falar o tempo, falar, não parar. Né? Fala. Isso acontece muito no meio pentecostal, né? Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que é santo, que vive para todos sempre, que está no nosso meio. E o nosso... Aí começa o tal... E vai. Aí você falou, como vai morrer um ano, vai faltar oxigênio. E não precisa disso. Né? Como eu falei, a mensagem tem que ser entendida, não aparecida. O cara não tem no púlpito para poder demonstrar sabedoria, demonstrar eloquência. Ele está ali para poder transmitir uma palavra que as pessoas entendam. Tá bom? Vamos lá. 3 tipos de sermão. Tradicionalmente, encontramos 3 tipos de sermão. Sermão temático, sermão textual e sermão expositivo. Como é que funciona isso? Sermão temático. Aqueles cujos argumentos... Pastor, desculpa, não está passando o slide. De novo? De novo. Voltou, não? Parou no apelo aí. E agora, No não? slide 6. Não, continua no 6. Deixa eu encerrar esse compartilhamento e começar de novo. Pronto, e agora? Agora sim, tipos de sermão. Tá, tipo de sermão. Pode interromper, gente. Perceber que está dando algum problema aqui, não sei o que é. Vamos lá. Tipo de sermão, temático, textual, né? Vamos lá para o temático. Temático, cujos argumentos de divisões resultam do tema, independente do texto. Então, no temático, o texto não é tão importante, o mais importante é o tema. É por isso que é muito comum, quando um pregador começa com um sermão temático, ele nem cita a Bíblia no começo, ele começa a pregação falando do tema, aí depois ele coloca um versículo bíblico. Alguém já reparou isso alguma vez? Em alguma pregação? O pregador começar e não ler a Bíblia? Já. O sermão dele é temático, porque ele está baseado num tema. Depois ele coloca uma Bíblia ali, um texto da Bíblia, que é só para reforçar o que ele quer falar no tema. Mas o mais importante é o tema. Ok? Vou falar mais na frente. O textual. O textual, os argumentos de divisões são tirados diretamente do texto bíblico. Então, eu pego um texto e no próprio texto eu divido o meu sermão. E o expositivo, cujos argumentos giram em torno de uma exposição exegética e completa do texto. O que é exegética? Eu vou interpretar vários textos para montar um sermão expositivo. Eu vou expor uma ideia, vou expor um pensamento. Então, vou usar várias exegéses, vou interpretar, vou usar hermenêutica, que é a interpretação do texto, para me poder
pregar esse sermão. Vamos lá. O slide está tranquilo aí? Estão vendo? Não. Não? Se você passou, ele continua no 7, não foi para o 8 ainda. Então tem um negócio errado aqui. Vou interromper aqui, vou começar de novo esse compartilhamento para ver se... Foi para o 8 agora. Vamos lá, sermão temático. É aquele que toda a argumentação está amarrada em um tema. Divide-se o tema e não o texto. Veja que nós vamos dividir o tema e não o texto. O que permite a utilização de vários textos bíblicos. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Um sermão temático. A paz que só Jesus pode dar. A paz que Jesus pode dar. Quem pode fazer uma introdução para mim aí desse tema? Uma introduçãozinha de 1 minuto aí. Quem pode fazer uma introdução para mim? Só para vocês entenderem aí. Cheguei na igreja, vou falar sobre a paz que Jesus pode dar. Quem pode fazer uma introdução para mim disso aí, para mim entrar no corpo do sermão? Os tópicos já estão aí, ó. Ilumina o nosso caminho, nossa mente, pensamento, sentimento, medo e tal. Salva. Quem pode fazer uma introdução aí? Vamos lá. Quem? Pode falar um pouquinho sobre isso aí. Alguém? Pregador que não quer falar, tá difícil, hein? Ai, pastor, eu tenho medo de errar. Se você tem medo de errar, você nunca vai aprender, que só aprende errando. Quem pode fazer uma introdução para mim aí? Você foi escalado para pregar no domingo, te deu um tema. Ô, Jéssica, eu quero que você pregue domingo sobre a paz que só Jesus pode dar. Esse é o tema que você quer. Já viu você vai ser convidado a pregar? O cara falou assim, ô, irmão, tem algum tema no culto? Sim ou não? Então você vai para o culto com tema. Eu estou te dando o tema. A paz que só Jesus pode dar. Jéssica, domingo quer que você pregue uma palavra, tá aí o tema. A paz que só Jesus pode dar. Me faz uma introdução rapidinho de 1 minuto aí, dentro desse assunto, para você entrar no corpo do sermão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, a introdução? Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a paz que só o nosso Senhor Jesus pode nos dar. Como todos nós sabemos, temos vivido em um mundo com muitas aflições, temos vivido tempos de conflito, e hoje nós iremos falar daquele que pode mudar tudo, né? Ai, não sei dizer. Não, tá muito bem. Você não pode falar isso no microfone, não. Chegar no microfone, vai começar a pregar. Irmãos, ai, meu Deus. Não sei o que eu vou falar aqui agora, não. Irmão, o pessoal da igreja olha e fala assim, o pregador está pior do que nós. O pregador tem que transmitir segurança. Uhum. Vai com medo, vai com medo. Uhum. Vai com medo mesmo, mas não pode transmitir insegurança. Você começou muito bem. Vivemos num mundo aflito, num mundo complicado, onde as pessoas estão em conflito o tempo inteiro, faltam a paz. Mas eu quero falar hoje não é uma paz qualquer, é uma paz que só Jesus pode Só dar. Jesus pode dar. Né? E como é que é essa paz que só Jesus pode dar? Quais são as características dessa paz que só Jesus pode dar? Primeiro, ela faz o quê? Ela ilumina nosso caminho. Ilumina o nosso caminho. Lucas 1, de 79. Uhum. Lucas 1, 79. Alguém tem Bíblia e pode ler aí? Lucas 1, 79. Vê que olha, eu peguei o tema, não falei nada do texto até agora. Eu falei só da paz, e agora eu citei um versículo para comprovar que ela ilumina o nosso caminho. Lucas 1, 79. Quem pode ler rapidinho? Lucas 1, 79. Minha Bíblia. E do céu iluminará todos que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. Pronto, está falando do nascimento de Jesus, né? Uhum. Então, essa paz que Jesus veio trazer vai fazer isso aí, ó. Aí eu vou narrar um pouco, né? Uhum. As pessoas no tempo de Jesus estavam aflitas sob o domínio do Império Romano.
totalmente atribuladas, mas quando Jesus nasce, olha que palavra que veio sobre o seu nascimento. Uhum. Que ele ia fazer isso, que ele ilumina nosso caminho, nos dá direção e tal. Né? Aí, isso que eu falo, por isso que o pregador tem que estudar o texto. Uhum. Segunda coisa que ela faz, ela liberta a nossa mente do pensamento perturbador. João 14, 27. Acho que é não se turbe o vosso coração, né? Deve ser isso, aí. É 14, né? Eu 27 aí. 14, 27. Deixo com Deixo-vos você a a paz, paz. A a minha minha paz vos paz dou. vos dou. Não. Então, ela liberta a Não nossa andou mente de como toda o mundo. perturbação, porque o próprio Jesus falou que nos daria essa paz. Terceiro, Uhum. retira sentimento de medo. Quarto, essa paz nos salva, João 3,16. Porque Deus amou muito de uma maneira, quer dizer, você vê que eu só falei do tema. Qual é o tema? A paz que só Jesus pode dar. Eu nem li um texto básico. Uhum. Não li um texto básico. Poderia Uhum. ler? Poderia. Mas ele ia ser só um remendo. Porque o mais importante aqui é o tema. Agora, nos argumentos, nos pontos que eu estou a falar, eu estou citando os valores dessa paz. E qual seria a conclusão, o apelo para essa palavra que eu estou falando sobre uma paz que Jesus pode dar? Qual seria o apelo? Qual o objetivo que eu quero no final fazer com isso? Como é que seria o apelo dessa pregação aí? Como é que você faria o apelo dessa pregação aí, Arielle? O que você falaria para as pessoas depois de mostrar esses pontos dessa paz aí? O que você levaria as pessoas a fazer? Hã? Ah, é nada pra mim. O que eu faria? Não sei o que eu faria. Vamos pensar, vamos colocar a cabeça para pensar. A Jéssica falou que o mundo está vendo em tribulação, não tem paz, em conflito. Eu falei que existe uma paz que ela faz tudo isso. Qual é agora a minha... O que eu quero fazer agora com essa pessoa que está nessa tribulação? Eu mostrei para ela essa paz. Agora, qual é o apelo final que eu faria para ela? Ela buscar Jesus para ter essa paz. Exatamente. Então, agora, como é que ela recebe essa paz? Eu falei da paz, a paz é boa, ela faz tudo isso. Agora eu preciso fazer um apelo. Então, eu faço um convite a você nessa noite, para que você venha à frente, eu quero orar por você, para que essa paz que eu preguei entre no seu coração. Viu agora que eu fiz uma conclusão do que eu falei? Mas foi muito bom a colocação, Ariel, porque falou naquele ponto que eu falei aquela hora, do pregador falar, e no final ele não tem uma conclusão. A palavra é boa, mas no final não concluiu. E aí, se ela não conclui, ela perde o efeito. Deu para vocês entenderem isso agora? E eu falei isso na Pastor, prática. Nós estamos aqui numa sala de aula, tá, gente? Ninguém sabe tudo, ninguém... pastor, mas a sua conclusão foi simples, né? Às vezes a gente quer dificultar, né? Exatamente. Mas é o que eu falei, Jéssica. Esse é o segredo. O segredo do bom pregador é simples, prático e objetivo. Esse é o Sim. segredo do bom pregador. Não é enfeitar muita coisa. Se ele for simples, prático e objetivo, a pessoa entendeu aquilo, top. Tá bom demais. Sim. Tá bom demais. Eu preciso atingir um objetivo. Deu para entender o que é o sermão temático? Por exemplo, Sim. teve o Congresso das Mulheres aqui. Qual foi o tema do Congresso das Mulheres? Mulheres bem posicionadas. Mulheres bem posicionadas. Então, se você for pregar num congresso desse, o que você vai buscar? Você vai pegar um exemplo bíblico de uma mulher que foi bem posicionada e como é que aconteceu na vida dela. O que acontece com mulher bem posicionada? Você vê que vai dividir toda a minha pregação em cima do tema da mulher bem posicionada. E no final, o que eu quero fazer com essa mulher? Vou mandar ela tomar uma posição, sim ou não? Sai do seu lugar, vem à frente, faça agora um compromisso com Deus, que a partir de hoje você vai ter um posicionamento. Viu que eu fechei a mensagem? Aham. Deu para entender isso ou não? Sim. Vamos para o próximo, então. Agora põe em prática. Está indo ou não? O slide tá. Repara que cada tópico de visão apresentado pelo Instituto da Paz proposta pelo tema. Mas para cada ponto não há um texto diferente, ou seja, a base do sermão é a paz de Jesus, que é abordada em diversos textos bíblicos. É necessário aplicar um texto bíblico em cada divisão do tema, para não atrair muita atenção para o pregador
em detrimento da palavra de Deus. Porque quando o pregador não coloca um tema, um versículo bíblico em cada subtópico, a pessoa fica só ouvindo o pregador e não vai para a Bíblia. Né? Deve evitar divagações, generalizações vazias e inexpressivas. Sabe o que é isso aí? Divagações e generalizações vazias e inexpressivas? É aquele pregador que começa a dar uns exemplos, tem nada a ver. Ah, porque lá em casa esses dias, irmão, o gato pulou do telhado lá, né? Me perturbou minha vida, porque esse gato pulou, mas eu fiquei. O que tem a ver isso com a paz? Quer dizer, o cara não tem argumento e começa a inventar história. Percebe? Então o Gajés falou, vai simples. Não tem muita coisa, eu falo o básico. Vamos lá. Como retirar ideias e argumentos de visão do tema? Escolha o tema. Crie frases, retire o texto bíblico ou de outras fontes. Crie um tema chamativo. Crie um tema chamativo. Domingo, nosso tema é o quê? Culto de gratidão. Sim ou não? Vamos supor que você está escalado para pregar domingo aqui no nosso culto de gratidão. Aí você vai falar para a igreja, irmãos, domingo eu quero falar sobre gratidão. Seu tema é chamativo? Atraiu o interesse de alguém? Quem pode me dar um tema interessante aí sobre gratidão para o domingo? Quem pode me dar aí? Vamos, gente, vamos. Quem pode me dar um tema aí? Sua pregação para o domingo. Já falei que o tema é gratidão, agora eu quero um tema chamativo. O que é chamativo? Que desperte nas pessoas o interesse de vir, de ouvir. Não é? Alguém? Vocês ficam rindo aí, eu quero um tema, gente, mas vamos lá. Pastor, a Rali Fala. falou aqui, ó, a gratidão que gera a transformação. Não, isso não é Do- chamativo, isso é um tópico. Mas Rali. obrigado, viu, Rally? Você participou, pelo menos. Guarda isso aí, porque isso aí é um tópico. Muito de Gratidão Deus. gera o quê? Transformação. Transformação. Então, baseado no tópico que a Rally falou, vamos dar um tema? O que a gratidão pode fazer por nós? Irmãos, domingo vocês não podem perder o culto, porque domingo eu quero falar sobre o que a gratidão pode fazer por nós, irmãos. Vocês vão ficar admirados quando vocês descobrirem o que a gratidão pode fazer por nós. Ficou curioso? Isso é bom porque até facilita na hora de desenvolver, não é? Você vai respondendo aquela pergunta. Lógico. Ficou mais interessante para você? Está curioso para saber o que a Sim. gratidão pode fazer pela sua vida? A Harley já deu o primeiro ponto. A gratidão faz o quê? Gera transformação. Conhece alguém na Bíblia que foi transformado pela gratidão? Vem na sua mente alguém? O leproso. Os 10 leprosos Jesus curou, um voltou e foi salvo. Uhum. Sim ou não? Sim. Viu como é que vem na Bíblia? O texto na mente agora? Uhum. Então, já tem o tópico, já tem o texto, provando que a gratidão gera transformação. Viu como é que fica mais fácil? Uhum. Você tem um tema, você fez um tema, e agora você vai casar agora os seus argumentos em cima desse tema, usando a Bíblia. Uhum. Se você está usando a Bíblia, eu falei que a gratidão gera transformação, aonde na Bíblia mostra que transformação? Pastor, eu não tenho um texto bíblico, mas eu tenho uma experiência de vida, posso usar. Olha, irmãos, tal dia, eu estava em tal lugar, e a pessoa me tratou muito mal, eu voltei lá, agradeci a pessoa e tal, e a pessoa ficou constrangida com aquilo, e me fez mudar todo o meu panorama, me atendeu melhor, quer dizer, a minha gratidão a ela transformou aquele episódio. Eu posso usar uma experiência de vida. Ok? Ô Maria, essa lua que está acesa aí, você está assistindo a aula no ar livre aí? Estou vendo, parece uma lua. Hein, Maria? Uma lua aí, não parece uma lua cheia? É. Aí, ó, vamos lá. Analisar o tema, ó. O que eu fiz aqui? Repetir, refletir várias vezes, ó.
Então, você não pode chegar a jogar um tema. Pensa no tema, gente. Usa a cabeça para pensar. Pergunte o que deve falar sobre o tema. Extraia a principal palavra, a frase do tema. Separe no mínimo 3 argumentos ligados ao tema. Já achei um. Pesquise em passagem bíblica que refiram os argumentos. As divisões são explicações ou respostas do tema. Ok? Entendido sobre o tema? Tranquilo? Sermão textual. Posso ir? O slide está aí? Sim. Sermão textual é Sim. aquele em que toda a argumentação está amarrada no texto principal, que será dividido em tópicos. Agora, eu não estou preocupado com o tema, estou preocupado com o texto. No sermão textual, as ideias são retiradas de um texto escolhido pelo pregador. Como já estudamos anteriormente, aqui estão algumas dicas para tirar os pontos do texto. As divisões do sermão podem ser feitas de acordo com as declarações originais do texto, ou se utilizar de uma análise mais apurada, baseada em perguntas como onde, quem e por quê. Por exemplo, peguei um texto. Onde aconteceu isso? Tá, serve até para introdução. O quê? Quem? Certa vez, Jesus estava num lugar na cidade de Cesareia, e lá ele estava falando para os judeus, porque naquele momento os judeus estavam preocupados sobre a vinda de Jesus. Olha, tá vendo? Olha as perguntas aí. Onde, quem e o quê e por quê? Deu para entender? Que deverão ser respondidas pelas declarações ou frases do texto. E ainda pode se dividir por inferência. As orações textuais são reduzidas a expressões sintéticas que encerram o conteúdo. Deixa eu explicar essa loucura aí. O que eu estou dizendo aí? Que tudo aquilo que você vai sintetizar, vai relatar, vai estar tudo dentro do próprio texto que você vai estar baseando. Como tirar pontos do texto? Leia todo o texto. 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até você entender o que o texto está dizendo. Procure a ideia principal do texto. Observe o subtema do contexto e a situação. Procure os principais verbos e os seus complementos. Lembre-se, o verbo é ação. Então, você olha para o texto, o texto está dando ação. O que aconteceu nesse texto? Procure os sentidos expressos nas apresentações simbólicas, metáforas e figuras. Com base nos verbos e significados retirados, você crie frases, divisões que os complete, que passem a ideia ou estejam ligados à mensagem a ser pregada. Organize as frases dentro da ideia principal. Vamos lá, por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Salmo 40, verso 1 a 4, porque Salmo não tem versículo. Salmo 40, verso 1 e 4. Conhece esse Salmo de qual? Eu conheço. Esperei com paciência do Senhor, e ele ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lago, e colocou meus pés sobre uma rocha firme. Não é esse o texto? Quem pode abrir aí? Pode abrir, você pega uma para mim. Você pode abrir aí? Quem pode abrir aí? Lê para mim aí quem abriu. Minha versão é diferente. Ah, Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, e ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele amém. me ensinou a, can- Pode ir. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falso Deus. Ó Senhor, nosso Deus, tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. É o 4, tá? Ah, até o 4, né? É, Pronto, já foi. vi, já foi. É. Vamos lá, então. Obrigado, Jéssica. Até Nada. melhorei o tema aqui, ó. O tema estava aqui, nem antes nem depois, no tempo de Deus. Eu melhorei aqui, ó. Vivendo no tempo de Deus. Melhorou? Vivendo no tempo de Deus. Introdução. Esperança significa expectação.
em receber um bem. Nós vemos hoje no mundo imediatista, onde tudo tem que ser muito rápido. Mas o salmista nos conclama aqui a esperar com paciência no Senhor. Senhor. Uhum. O que acontece, Jéssica, quando nós esperamos no Senhor? Olha a transição. Eu li o texto, dei um tema, fiz a introdução e agora eu vou lançar uma pergunta chamativa para trazer as pessoas para a minha pregação. Uhum. O que acontece quando nós esperamos no Senhor? Primeiro, ele faz o quê? Ele ouve. Ele da condição atual, tirou-me de um largo terrível. Uhum. Vou falar sobre isso. Uhum. Ele me coloca em segurança na rocha, te dá visão para solucionar o problema. Terceiro, colocou um cântico nos meus lábios, né? Sim. Então, aqui, ó. Ele nos dá um novo cântico, ó. Ele nos dá um novo cântico. Ó, tá melhorando o sermão, ó. Terceiro, ele me faz, vou colocar aqui, ó, ele me faz testemunhar, ó. Tudo dentro do texto, ó. Uhum. Muitos verão e verão. Então, quando eu espero com paciência no Senhor, quando eu espero um tempo de Deus, ele me tira da condição atual, ele me coloca em segurança na rocha, ele me dá um novo cântico na minha boca, e ele me faz testemunhar. Aleluia. Eu estou até crente, mas, pô, esse irmão aqui, ó, eu até senti a unção de Deus aqui agora. Amém. Amém. Sermão simples, ué. Uhum. Salmo 40, mas olha como é que ele ficou bem dividido. Senti a presença de Deus aqui agora, irmão. Vou esperar mais com o Senhor mesmo aí, ó. Vamos Amém. concluir isso agora aqui. Quem pode concluir para mim esse sermão? Quem pode concluir esse sermão para mim? Concluímos. Quem pode fazer uma conclusão desse sermão para mim aí? Olha aí o sermão, ó. Vivendo um tempo de Deus, falei o que acontece quando você espera no Senhor. Quem pode concluir isso para mim aí? Alguém? Então, quero fazer um apelo para você Também que pode está aqui. dizer que ninguém fica igual, né, quando espera no Senhor, que a gente vai sair dessa condição e Deus vai transformar tudo que... Pronto, isso aí é a ideia, né? As pessoas já entenderam isso, que elas, Uhum. quando esperam no Senhor, as coisas são melhores. Vamos concluir isso. Então, meus irmãos, depois dessa palavra que eu preguei aqui, que você entendeu que nesse mundo imediatista a gente precisa esperar no Senhor, eu quero fazer um apelo. Você que está correndo de um lado para o outro, você que batendo cabeça para lá e para cá, você que está inquieto nessa vida, vem aqui diante do altar, faça uma oração ao Senhor aqui agora. Se entregue a Ele e fala, Deus, eu vou esperar no seu tempo. Faça um compromisso com o Senhor aqui agora. Quantos querem fazer isso aqui nessa noite? Gente, tem que concluir a mensagem, gente. Se vocês não concluem a mensagem, a pregação é até boa, mas fica sem efeito. Uhum. Deu para entender ou não? Uhum. Eu tenho que fazer a pessoa ter uma decisão final. Falei tudo aqui, agora tá bom, é legal. Mas e aí? Vem cá, deixa eu fazer uma oração por você. Faça um compromisso com Deus agora. Vai parar de correr, vai parar de bater a cabeça para lá e para cá. Vai esperar no Senhor. Vamos fazer esse compromisso? Bora. Então, vou falar para você aqui agora. Amém? Uhum. Não, nesse caso aqui, parece que antes, o que eu entendi sobre essa parte de conclusão é como se fosse uma explicação fechando o tema. Mas o que você está falando aqui não é tipo a conclusão, para mim. É como se fosse uma verdade prática. Eu ponho em prática aquilo que eu estou pregando. A conclusão não é a conclusão do texto, é a conclusão para fechar a palavra. O Eder está perguntando a conclusão que ele entendeu. O que é a conclusão? A conclusão e apelo anda praticamente agarrado. É onde eu dou uma geral no que eu falei e levo a pessoa a uma decisão. Ok? Então, Eder, você me ouviu essa pregação aqui agora. Você viu aqui, Eder, que vale a pena esperar em Deus? Você viu aqui, Eder, que quando você espera em Deus, ele muda a sua condição atual. Quando você espera em Deus, ele coloca sua rocha e coloca você no lugar seguro. Quando você espera em Deus, ele coloca o cântico na sua boca. Quando você espera em Deus, ele te faz testemunhar do que você vai ver. Viu como é que é bom esperar no Senhor? O que está te faltando para você tomar uma decisão, Eder?
Pegar a sua vida agora e fazer um compromisso com Deus hoje de esperar mais nele. Olha, você vê, eu concluí porque eu fiz eu dei uma corrida no todo o texto, toda a pregação que eu falei, rápida, e estou te mandando você para uma decisão. Entendeu agora? Aplicação. Porque se eu não faço isso, eu não dou essa costurada. Irmão, se vocês observam eu pregar, eu faço isso direto. Eu dou uma costurada em tudo que eu falei, que aquilo vai reforçar o entendimento da pessoa, e agora eu vou mandar você tomar uma decisão. Porque se eu não faço isso, fica vago, termina a pregação muito boa, e a pessoa vai embora e não decidiu nada. Tranquilo? Posso ir? Sim. Só mais um. Repare que cada tópico de visão apresenta um termo, uma passagem do texto. Deve evitar divagações, generalizações vazias e inexpressivas. O sermão textual exige do pregador conhecimento do texto, né, irmãos? Olha, o sermão textual, o pregador tem que conhecer o texto, tem que estudar o texto, né? Sermão expositivo. Esse aqui, irmão, é para o cara que já está lá no nível, que já... O que é o expositivo? É aquele que explora os argumentos principais da exegese, hermenêutica. Exegese, fala comigo. Exegese, interpretar um texto. O que é exegese, pastor? Você pega um texto, por exemplo, você vai pegar a tradução dele no hebraico, vai pegar a tradução dele no grego, vai pegar a tradução dele em outras bíblias, para você fazer uma exegese do texto. Você vai pegar o texto, vai espremer ele até você tirar tudo que tem dentro dele. Isso é exegese. Hermenêutica, a interpretação. Existem figuras hermenêuticas, né? A interpretação. Aquele é uma alegoria. Por exemplo, Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é leão? Não, está comparando Jesus com um leão. É uma hermenêutica, é uma metáfora, né? E faz uma exposição completa de um trecho mais ou menos extenso. Olha para você ver, o sermão expositivo, ele vai estudar, ele vai esmiuçar um texto, ele vai fazer todo... Ó, o microfone aberto. Vai fazer todo uma exegese de um texto completo. O sermão expositivo é uma aula, uma análise pormenorizada e lógica do texto sagrado. Esse tipo de sermão requer do pregador cultura teológica e poder espiritual, que é uma coisa mais longa. Isso aqui é muito usado quando a gente vai dar um estudo bíblico. Porque eu vou discorrer, eu vou aprofundar naquilo ali. Vamos lá. Característica do sermão expositivo. Ele é planejado, pode abordar um grande texto ou uma passagem curta, interpretação mais fiel, porque eu vou fazer uma exegese, análise profunda do texto. Não é suficiente apresentar só tópicos ou divisões, não é. Tem que estudar o texto mesmo. Tempo de estudo dos pontos difíceis pode ser abordado em série. Por exemplo, nós estamos agora na Estação Avivamento, nós estamos abordando pregações expositivas, estamos pegando o tema e estamos trabalhando ele ao longo, toda semana dando um trecho, um pedaço dessa exposição que estamos fazendo. É uma coisa mais demorada, né? Exemplo de um sermão expositivo. Vou pegar aqui um tema, um exemplo de um sermão expositivo. Lições da queda de Sansão, Juízes 15 e 16. Quantos capítulos tem aí? 2. Já ficou longo, né? Já ficou longo. Aí o pregador vai pregar. Você vai ler os 2 capítulos para a igreja, irmãos? Vai? Não, lógico que não. Fazer umas 5 Você vai lendo. Pega lá um versículo qualquer lá, pega a queda de Sansão, pegar o momento que ele caiu. E Sansão acordou, e quando acordou estava careca, pegaram ele e levaram ele preso. Pronto. Eu dei um versículo. Agora vou fazer uma introdução. Os perigos que tem de você ter uma vida errada como Sansão. Então, vamos citar a vida de Sansão. Olha, vou pegar o capítulo 15, 5, o versículo 8, o versículo 15, o versículo 16, 3. Eu vou ter que estudar a vida de Sansão. Sansão foi prometido, nasceu com votos de Nazireu, foi criado sem isso. Olha você vê, eu começo agora a discorrer toda a vida de Sansão. Parece que eu estou usando aqui, ó, 1, 2, 3, 4 versículos para discorrer a vida de Sansão. Certo? Aí eu entro no capítulo 16, algumas lições a partir do capítulo 16. Primeiro,
Cuidado com as pessoas sem caráter, traiçoeiras e chantagistas que querem descobrir os nossos segredos para revelar aos outros. Olha quantos versículos. Versículo 4 ao 19. Olha o tamanho do texto que eu vou ter que mostrar ali, mostrando que Dalila foi traiçoeira, foi desleal. Há pessoas que são especialistas em nos levar a abrir o nosso coração. Cuidado para quem você abre o seu coração. Eu vou usar o exemplo de Dalila. O que Dalila fez? Tentou pegar ele várias vezes, né? É a corda, é aquilo, né? Várias vezes ele tentando segurar a Sansão num erro, né? E Sansão não tomou cuidado com a mulher traiçoeira. Estão vendo aí como é que é mais longo o expositivo? Vamos lá. 2. Não mostre desprezo, não brinque, não menospreze, nem zombe do perigo. Do versículo 6 ao 19. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Faz muito tempo que o diabo é diabo. O diabo é diabo tem muito tempo, tá, gente? Ele é especialista em fazer o que ele sabe fazer. Ele é bom no que ele faz. Fuja das tentações. Quer dizer, eu estou pegando aqui vários textos da Bíblia para mostrar que Sansão brincou com o pecado, brincou com a coisa perigosa, brincou com o que não podia brincar. Não é? Vamos lá. 3. Consequências da falta de vigilância e discernimento, se deixar enredar pelo embaraço do pecado. Olha, 20, 21, 25. O Senhor se retirou de Sansão. Eu vou citar o exemplo quando o Senhor saiu. Teve seus olhos vazados, foi amarrado, foi preso, ficou virando moinho no cárcere, se tornou uma espécie de palhaço. O homem que nenhum homem pode conquistar, foi derrubado por uma mulher. Uma história tão antiga quanto o próprio mundo. Então, você vê que aqui eu estou fazendo uma exegese da vida de Sansão. Desde o seu nascimento até a sua queda. Deu para entender? Conclusão. É o clímax do sermão. Para terminar. Concluindo, irmãos. Para encerrar. Já estamos a terminar, já estamos terminando. Por que é importante você falar essas frases aqui? Você imagina que você está dando um sermão expositivo, você chegou com 30 minutos no sermão expositivo. Aí o cara está olhando e fala assim, será que vai demorar muito ainda? Porque está falando muita coisa. Aí quando você fala assim, irmãos, para encerrar, só quero dar esse tópico. Aí o cara que estava desanimado já para e fala assim, tá bom. Vamos ver ele agora porque está terminando. Viu? Isso é linguagem. Para encerrar a minha fala, quando você fala encerrar a minha fala, quem estava disperso, presta atenção, que você está encerrando. E talvez a parte mais importante, você vai concluir o seu raciocínio. Então, o pregador usa muito esses termos, né? Você já ouviu essas frases? Muitas pessoas não sabem terminar uma conversa. Ficam dando voltas, se envolvem em outros assuntos, sem nem perceber o tempo está passando e o ouvinte está angustiado com a demora. Quem já teve numa pregação na igreja, que o pregador começou top, passa e falou, não, arrebentar. Passou 15 minutos, ele se perdeu. Ele se perdeu, já não tinha mais argumento, já não tinha mais assunto. O que ele tinha que fazer? Encerrar ali. O que ele fez? Aí ele foi. Aí a igreja ficou... E o pregador tem que estar atento, gente. O pregador, ele tem que estar olhando para a igreja, ele tem que estar observando a igreja. Ele percebeu que o povo está inquieto, o cara começou a ficar inquieto na cadeira, um levantou para tomar água. Opa, vamos parar por aqui que o povo não está recebendo mais. Então, quem está no culto, irmão, tem que estar muito... Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu domingo aqui na igreja. Domingo aqui na igreja, os irmãos, o louvor usou o VS, que é um programa de computador que ajuda a completar o louvor. Só que o VS... Playback moderno. Hã? Um playback moderno. Playback moderno, usou o VS. Aí, quando soltou o VS, como está só o violão, e estava só bateria e baixo, né, e quase nada de um instrumento, ficou praticamente um playback. Aí a igreja ficou observando, a igreja ficou parada. E a irmã que estava ministrando ficou esperando o ponto para entrar, e ficou aquele negócio assim,
foi o primeiro louvor, foi o segundo, e a igreja percebeu que o negócio estava um playback. A igreja não é boba, a igreja percebeu. Aí, o pastor que tem que estar atento ao culto, e o pastor tem que estar, um líder de louvor tem que estar, os obreiros tem que estar, o pregador tem que estar atento ao que está acontecendo no culto. Quando foi a última música, eu percebi que a igreja começou a cantar junto já, mas ainda estava meio para lá. Aí eu já pensei comigo, eu falei, poxa, eu preciso trazer essa igreja de volta para entregar para o pregador. Senão o pregador vai pegar uma bomba. Vai pegar a igreja toda dispersa, que a igreja ficou dispersa. Aí eu peguei o microfone e fiz o quê? Entrei num louvor que a igreja toda ia cantar. Básico, mas toda a igreja cantou. Quem já pisou no Santos dos Santos, no outro lugar não pode viver. E já entrei na ministração do Espírito Santo com o povo para trazer a igreja de volta. Para trazer a igreja aquela presença ali. E aí Jesus veio, batizou com o Espírito Santo, foi uma maravilha. A igreja no fogo. Agora eu passei pregador. Pregador é pegar. Quando o Zé Filho pregou a igreja pregar, estava fácil de pregar. A igreja estava no poder, a igreja estava sentindo, estava no poder. Era só de você, irmão. E ele foi muito inteligente. Falei, Zé, prega 30 minutos, porque a igreja está... A igreja recebeu o que tinha que receber. O Zé foi muito obediente. 30 minutos ele pregou a palavra muito boa. Nós fizemos o culto em 1h40. Vocês estão com tempo? Então, para vocês perceberem a dinâmica no culto? Uhum. A gente está no culto, tem que estar atento a isso. Então, o pregador está pregando ali. Então, o Zé pegou a igreja no alto. Pá, pregou, ele foi 30 minutos. E quando ele terminou, a igreja ainda estava no pique ainda. Eu consegui ainda fazer um fechamento ainda com a palavra que ele deu, porque a igreja estava no pique. Agora, se quando eu peguei a palavra, ele terminou a palavra, eu penso que a igreja estava cansada, eu não faria aquilo que eu fiz no final. Eu já fazia um encerramento. Por quê? Porque a igreja está cansada. Mas como ele pegou 30 minutos só, a igreja não estava cansada. Então, o pregador tem que estar atento, tem que estar olhando, observando a igreja, tem que estar olhando. Congresso das mulheres. A igreja estava quente, superlotada. Eu fui suando igual tampa de chaleira aqui dentro. Mas a pregadora, ela estava com a igreja tão na mão que ninguém redava o pé. Ninguém saía. O pessoal estava suado, estava apertado, o negócio estava feio, mas ninguém ia lá para fora. Porque ela conseguiu trazer as mulheres ali para o culto. E nós ali, diácono, estava preocupado. Meu Deus do céu, está calor demais, meu Deus do céu, o povo tem como. Mas ninguém redou o pé, por quê? Porque ela estava sentindo a igreja estava com ela. Se ela percebesse que a igreja estava dispersa demais, não sei o que, ela tinha que parar para lá, porque o ambiente não estava bom. Então, o pregador tem que estar atento a isso, né? Ele tem que estar olhando para o povo, vendo como é que está a situação ali, porque ele tem que entender se o ouvinte não está angustiado com a demora. Amém? Dúvida aí? Eu tive uma experiência dessa lá no acampamento, que a pregação demorou tanto, depois já era altas horas da noite, o pessoal tinha entrado no louvor, os jovens ficaram animados, aí voltou para a pregação se estendeu tanto, e os bancos não eram confortáveis. Aí, a Jéssica está colocando isso daí, ó, banco desconfortável, você estava no frio, Uhum, não era? Cansado de pular o dia inteiro. é. Que hora que era a pregação? Que horas? Era, já era o quê? Umas 11 horas, né? Acho que umas 11 horas a gente estava lá ainda, né? Um pregador prega uma pregação 11 horas, os jovens pularam o dia inteiro, sentado numa cadeira dura, no frio, porque ele era só uma tenda. Irmão, um cara desse, você prega uma palavra dessa, você tem que falar 20 minutos. Quem Entendeu entendeu o que eu estou bastante. falando? Eu já estava lá pedindo perdão a Deus. Senhor, não aguento isso não. Tá agoniada já. Mas a Jéssica citou um exemplo aí que o pregador, viu aquela coisa, o pregador está se tocando, não. Não está se tocando que já perdeu, que já passou da hora, já perdeu o fio. O pregador tem que ser inteligente, irmão. Na hora que eu estou assistindo o culto aqui, eu dou um toque, eu falei, gente, o que está acontecendo na igreja aí, ó? Já passou, como diz a menina do TikTok, já deu, já deu. Já deu, né? Tem que ser, tem que ficar esperto. Porque se perder o fio, se perder o contexto, se não ter o fechamento, né? Aí fica complicado. Por isso que aqui na sexta-feira, eu sempre falo com os irmãos, o culto nosso sexta-feira é 1h15 no máximo, porque o povo vem do trabalho, o dia inteiro ralando, chega cansado, nem tomou banho direito, vem para a igreja correndo. Vai fazer um culto aqui longo? Uma pregação de 40 minutos? Não dá, a gente tem que fazer um culto aqui tudo 1h e pouco. Porque as pessoas estão cansadas. É diferente de um culto de domingo, o cara dormiu, acordou cedo, tomou seu café, veio para a igreja descansado. É outra diferença.
É outro público, Uhum. diferente de um culto de sexta-feira. Uhum. Deu para entender isso, não, gente? Uhum. Alguém quer falar mais ou só a Jéssica aí? Que pediu perdão para Deus? Tava muito. Mais alguém quer Ô, falar? ô, Jéssica, eu pedi muito perdão a Deus, minha filha, porque tal do congresso é sempre assim, ó. Acaba com a gente. Jovens, então, de manhã, de tarde, de noite, esquece, cansa, né? É. Gente, isso é tão sério. Nós estamos agora para esse congresso no Porto. Teve 3 sessões. Cada sessão tinha 2 pregadores. De 9 às 11 tinha 2 pregadores. De 3 às 5 tinha 2 pregadores. De 7 a 9, 2 pregadores. E a gente não cansou com os pregadores. Não cansou, ué. Eles pregavam no cronômetro, 20 minutos. Entrava um louvor, 2 louvor, igreja tal, o cara chegava, dava introdução com slide, tal, papapá, fechava, um louvor entrava, terminou o louvor, já entrava outro pregador. Gente, em 2 horas, 2 pregações, 4 louvores e fechamento da mensagem. Aprendi demais com esse pessoal lá. Aí é top. Gente, eu fiquei impressionado que realmente mensagem não é ser longa, é ser objetivo. E eles estavam pregando para jovem. Tinha muito líder jovem lá. Então, quer dizer, a gente cansou o corpo, é lógico, né? Ficar sentado de 9 da manhã até as 10 da noite, cansa mesmo. Mas as pregações não cansou. Porque foi muito dinâmico. Foi muito dinâmico. Você não dava tempo para você cansar. Saiu um assunto Pastor, e entrava outro. Oi, pastor, oi. existe erros que não são aceitáveis na pregação e vícios, né? Por quê? Porque eu falo isso? Porque quando acontece geralmente essas coisas na pregação, eu acredito que tira muito o foco, Sim. né, daquilo que a gente está buscando. Ou como o pastor falou aí, ficar, né, tipo assim, repetitivos. Sim. E existe algo que o pastor também pode nos ensinar em relação que não se deve fazer na pregação de jeito nenhum? Tem algumas coisas. Por exemplo, eu ouço todas as pregações que eu prego, até hoje. Eu chego em casa domingo, a primeira coisa que eu faço à tarde é ver o que eu preguei, para ver se eu não falei besteira. Se eu não falei besteira, se eu não alonguei, até hoje, eu me vigio. Então, o pregador, ele tem que ouvir o que ele prega. Tem dia que eu prego e falo, pô, essa palavra foi boa. Tem dia que eu prego e falo, essa palavra foi ruim. Foi bom, Deus falou, mas assim... O pastor, deixa eu confessar, Ah, eu não gosto quando o pastor, tipo assim, os pastores que estão pregando manda tipo assim, fala pro seu irmão, o é, pastor, eu mas saio, isso aí eu também, saio da unção. isso não é bom, muito bom, não. Mas muitas vezes no culto tem uma tática que a gente usa para quê? Porque muitas vezes a igreja está tão dispersa, você manda um irmão falar com outro para interagir a igreja, a igreja está se perdida. Então você tem que interagir com a igreja, com falar com o outro para ver se desperta. Isso aí muitas vezes é uma tática que se usa. Não pode usar muito, mas de vez em quando é preciso usar. Então isso é certo. É certo quando não é demasiado. Tá bem, então vou ter que aceitar. Toda hora, fala com seu irmão, dá um toque com seu irmão, agora fica em pé, agora senta. Quer dizer, tudo demais é ruim. Agora, de vez em quando, por isso que eu falei, o pregador tem que estar sentindo a igreja. Por exemplo, falar sobre comunhão. Como é que eu falo sobre comunhão se eu não mando o irmão interagir com o outro? Uhum. Aquele hino que nós cantamos. Somos corpo, assim bem alinhado. O irmão está cantando olhando para Jesus, irmão. Estou falando com meu irmão, somos corpo bem alinhado. Pega na mão do seu irmão, fala com ele. Eu preciso de você, querido irmão. Toca na mão do seu irmão, fala que eu preciso de ti. Uhum. Entendeu? Agora, tem que o pregador, e seu pregador tem que ter o filho. Então, muitas vezes é o tal do, né? Esta noite, esta noite, esta noite, esta noite, esta noite. Pois é, né? Então, até hoje eu ouço as minhas pregações, por quê? Porque quando eu percebo que está tendo vício de linguagem, eu começo a me policiar, né? Eu começo a me policiar no meu vício de linguagem. Então, o pregador está sempre ouvindo. Então, esse é inadmissível. O pregador que não se ouve pregando, um pregador que não prepara o texto, um pregador que não prepara a palavra como tem que preparar, né? O pregador que é inconveniente no ambiente. Por exemplo, o pregador nunca doutrina a igreja, o pregador nunca dá doutrina para a igreja. Quem dá doutrina para a igreja é o pastor local.
Você vai pregar? Você prega a palavra, não fica doutrinando o crente dos outros, não. O cara acha que é doutrinar a igreja. Isso não pode acontecer. O pregador, se ele for falar alguma coisa mais doutrinária, o que ele fala? Pastor, tem permissão para falar sobre isso? Porque é inconveniente um pregador entrar em certos assuntos que ele nem sabe se a igreja está crendo naquilo ali. Pregar a palavra simples, irmão. Vai de boa. Certo? E vícios, né, como microfone. Falar longe demais do microfone, falar com o microfone dentro da boca. Tem pregador que vem aqui, eu já falo com a mídia, ó, fica na mesa que esse cara grita muito. Eu já falo pro Genoval, o Genoval controla aí, porque o pregador é bom, mas ele grita demais. E aquilo agride o ouvido das pessoas. Então a gente coloca o microfone dele lá embaixo para evitar dele. Ô, pastor, o pior não é nem o que grita e nem o que fala baixo, é o que faz as duas coisas ao mesmo tempo. A gente nunca sabe quanto que ele vai gritar, quando ele vai falar baixo. Aí só o compressor, né, para poder ajudar. Então são vícios que o pregador tem que tomar cuidado. Falar língua estranha, evitar falar língua estranha quando está pregando. Você pode se emocionar, mas quando você vê que está falando, afasta um pouquinho, porque senão o cara que está ouvindo lá não vai entender nada. Então, são detalhes que, né, tem que tomar cuidado durante a pregação. Mas entenderam a conclusão? Entenderam o fechamento, gente? Estou terminando aqui já. Ó, a tática do pregador. Estou terminando aqui já. Assim, muitos pregadores não sabem ou não conseguem concluir um sermão. Isso acontece porque não se prepararam, não prepararam o esboço, suas ideias, estão desordenadas. Logo, não conseguem encontrar uma linha condutora da conclusão do sermão. Então, o pregador não preparou bem o sermão, depois ele não tem uma conclusão. Por isso que eu mando fazer um esboçozinho. Né? Aí o cara fala assim, não, pastor, o senhor prega sem esboço. Irmão, 30 anos pregando, pelo amor de Deus, né? Eu ainda consigo fazer isso. Mesmo assim, para mim não esquecer dos pontos, eu coloco logo uns 3 pontinhos ali, para mim não perder, mas eu já tenho na cabeça a estrutura de um tempo, de um corpo, né? Eu já tenho na cabeça lá. Tá bom? Aqui, ó, aconteceu aqui agora um exemplo aqui. Eu estou aqui falando lá para vocês e tem um gato entrando na igreja aqui agora. Aí, o que eu fiz? Dei um sinal pro diácono aqui, presbítero aqui, lá tirar o gato. Então, o microfone, o pregador está com o microfone na mão. Ele vê uma situação na igreja, ele não vigia. Nossa, irmão, o que é isso? Ele falou, todo mundo passa para olhar para trás. Quer dizer, irmão, o pregador tem que ter... Eu estava pregando uma vez numa igreja lá no Goiás, eu estava pregando, Igreja de Deus do Brasil. Estou lá pregando. Quando eu olhei para o banco, tinha um peito do lado de fora. Um peito. Eu olhei assim, eu assustei com aquilo. Um peito, eu falei, gente, o que é isso? O que a irmã fez? A irmã estava amamentando uma criança e ela foi dar o mamar para a criança. Ela tirou primeiro o peito para depois pegar a criança e colocar no peito dela. Só que quando ela tirou o peito para fora, foi bem na hora que eu bati o olho, eu olhei, tinha uma irmã sentada na cadeira com o peito para fora. Eu levei um maior susto. Mas eu me controlei e falei, amém, irmãos e tal. Daqui a pouco veio a criança, né? Ficou colocada no peito. Quer dizer, falta da prudência da mulher, né? Que vai colocar o peito para fora, coloca primeiro uma fralda por cima do peito para colocar, mas talvez não teve esse raciocínio, ninguém ensinou a fazer isso, né? Mas quer dizer, já pensou se eu... Irmão, o peito! Então, assim, o pregador tem que tomar cuidado com as suas expressões, né? Que pode levar a um problema. Como deve ser a conclusão? Aponta o objetivo da mensagem, seja claro e específico, resumo do sermão em poucas palavras, não é pregar de novo, aplicação direta aos ouvintes, conclusão é pequena, né? Ou faça um desfecho inesperado, né? A pessoa cria aquela coisa no final ali e falou, olha, agora eu tenho uma coisa para apresentar para vocês que vocês não viram ainda. Pum. Não esperava por isso. O pregador lá que pregou lá no porto, achei tão bonito que ele fez, ele falou sobre um navio que foi afundado, um navio que sofreu um acidente como o Titanic. E nesse navio tinha 120 jovens cristãos. E na hora daquele navio estar afundando, aqueles jovens fizeram o quê? Eles pegaram os seus coletes e deram para as pessoas serem salvas, e eles morreram afogados. E segundo quem estava aqui sobrevivente, falou o seguinte, que eles, ao dar os coletes, diziam o seguinte, peguem os nossos coletes, porque nós já estamos salvos.
Se nós morrermos aqui, nós vamos para o céu, mas vocês não podem morrer sem Jesus. Vocês merecem uma segunda chance. Nós vamos ter uma morte mais digna do que vocês. E deu o colete deles para eles, os 120 morreram afogados, mas aquelas pessoas foram salvas das águas depois aceitaram Jesus, pelo testemunho. Aí o pregador, que foi o pastor que estava lá, da Suíça, não sei, ele falou, gente, isso mexeu tanto comigo que eu fui atrás de alguma coisa desse navio. Porque enquanto as pessoas afogavam, eram tocadas badaladas do sino do navio. E eu fui atrás de alguma relíquia desse navio. E eu achei aqui o sino e trouxe para que vocês viram. Aí entrou a mulher trazendo o sino do navio de 1900. E ele pegou e começou a fazer as badaladas no sino, dizendo, em homenagem aos nossos irmãos que morreram, para que pessoas fossem salvas e não morressem e fossem para o inferno. Pão, pão. Rapaz, aquilo foi um negócio tremendo no final da reunião. Bonito ou não foi essa conclusão? Eu aceitei Jesus de novo, falei, Jesus do céu, tem que... E são conclusões que vestem com a gente, né? Para terminar. Logo, uma boa conclusão deve proporcionar ao ouvinte satisfação, no sentido de haver esclarecimento completo e objetivo da mensagem. É preciso ter um ponto final para que o pregador não fique perdido. É preciso ter um ponto final para que o pregador não fique perdido. Observe, não deve pregar um novo sermão, tá? O apelo é um esforço feito para alcançar o coração, a consciência e a vontade do ouvinte. O apelo não é apelação. Apelo não é apelação. Vocês já viram alguém apelando com o povo? Ei, irmão, você quer nada com Jesus? Vai para o inferno, irmãos. Dá um jeito. Não apela com as pessoas, não é só um apelo. 2 tipos de apelo: conversão e reconciliação. Aos ímpios e aos desviados. E restauração à igreja. Então, quando você vai terminar um apelo, você tem 2 caminhos. Ou você vai virar, ou vai fazer um apelo para conversão, para a pessoa aceitar Jesus, ou reconciliar com ele, ou um apelo de restauração. É aquilo que eu falei aqui agora. Chamar a pessoa para um compromisso com Jesus, ter uma vida diferente com o Senhor Jesus. Aí é um apelo de restauração, que é para a igreja. Como deve ser o apelo? É um convite, impactante, direto, não é forçado ou prolongado. Já vê aquele apelo, o cara fica forçando. Tem mais alguém aqui para aceitar Jesus? Não sai daqui enquanto a pessoa não levantar a mão. Eu falei, meu Deus do céu. Vai ficando constrangedor. Não é? E ele é feito logo após a mensagem. No apelo, você deve dizer ao ouvinte o que ele deve fazer para confirmar a sua aceitação. Seja claro e mostre como ele deve agir. Como? Levantando as mãos, indo à frente, ficando em pé, procurando a igreja mais próxima, ou conversar com o pastor em um momento oportuno. Ok? Pode. Ô, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Porque nem sempre se faz apelo após as pregações. Tá comentando com o Genoval aqui que quando a gente era da Batista, da tradicional, todo domingo se fazia o apelo depois do Apelo para aceitar Jesus? pregações. Isso, para aceitar Jesus. Inclusive, E depois que a gente foi, depois que a É. gente foi para outras igrejas mais neopentecostais, né, vamos dizer assim, a gente percebia que não tinha mais essa constância de todo domingo fazer o apelo. E Aí, eles até no final eles falavam, olha, aqueles que se sentirem constrangidos, envia à frente, não tem problema, procure os diáconos ou no pastor para falar no final do culto, ou qualquer coisa assim. aí tem o seguinte, a nossa igreja, quando tem não crente, a gente faz apelo. Agora, o apelo também tem que ter sabedoria. Muitas vezes você faz um apelo, a pessoa que está na cadeira tem constrangimento de sair da frente, de lá, vir para frente. Então, o que a gente faz? A gente faz uma oração de confissão e eu falo com a pessoa, assim, quando a gente percebe que está tendo um constrangimento, né? Então, você que fez a sua oração pela primeira vez, ao terminar o culto, me procure, eu quero falar com você. É um apelo. Só não trouxe a pessoa à frente, ainda mais hoje que é filmado tudo. Sim. Tem pessoa que vai sair da cadeira, vai chegar na frente, a câmera vai jogar nele, ele não quer que ninguém saiba que ele está na igreja, fica meio constrangedor. Então, muita gente faz o apelo? A gente faz o apelo, você, aqui na igreja eu faço muito isso, eu falo, você que quer uma vida com Jesus e tal, se você quiser vir à frente, se você não quiser, faça oração comigo. A pessoa fala, terminou o culto, você que fez oração, me procura após o culto, quero conversar com você.
já aqui na igreja, várias pessoas me procurou aqui, fazendo um compromisso com Jesus, depois da pregação. Mas não queria vir à frente, porque justamente pela questão da filmagem, não quer aparecer na frente, não quer ser, né, filmada, essa coisa toda, né? Ainda mais hoje que tem mídia, né? Tem gente que se sente constrangida, porque não é fácil, você está numa igreja, levantar a mão, sei lá, de trás, vir para frente. Quando a pessoa vem com um amigo, o amigo ainda traz ele à frente, mas quando ele vem sozinho, é muito constrangedor. Entendeu? Por isso que talvez alguns pastores optam por não trazer a pessoa à frente e chamar depois do culto para uma conversa ali na hospitalidade. Tá bom? Mais alguma pergunta para encerrar a aula, gente? Mais alguma pergunta? Pronto. Então, agora você já sabe como é que faz um sermão textual, temático e expositivo. Toda essa aula está gravada, foi feito o escrito. Eu vou colocar aí em PDF lá na igreja, para os irmãos, no grupo da igreja, para os irmãos que é anotado, tá? E qualquer dúvida que os irmãos tiverem. Agora, pastor, como é que se vai um pregador? Pregando, pregando, pregando. Pastor, como é que faz um bom esboço? Fazendo, fazendo, fazendo. Eu sou do tempo que escrevia esboço no papel de pão. A gente pegava o papel ali, você lembra quando tinha papel de pão? Sou desse tempo, que a gente fazia 1, 2, 3, 4 esboços, até achar um esboço para ficar bom, né? Hoje não, a gente tem computador, tem tablet, pode apagar, mas naquele tempo era no papel mesmo, né? Esboço todo no papel. Fala com eles, pastor, que era uma tirinha assim de papel e os pão ficavam com as pontas para fora. A gente segurava. Tirava ali o papel ali para rabiscar, né? Era caro, papel Chamex, então a gente ficava rabiscando ali até achar um bom esboço, né? Fazia 2, 3, 4, 5 esboços até ficar um esboço bom, né? Que a gente fala bom, que é um esboço que você pega e fala, não, isso aqui dá para entender, as pessoas vão entender o que eu vou falar aqui agora. Hoje não, tem computador, tem telemóvel, faz tudo, né? Mas você pode pegar um esboço, fazer 2, 3 esboços até você falar, não, esse aqui fica legal. Se você quiser fazer um esboço no dia que for pregar, pastor, vou pregar, vou te mandar um esboço para você dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada e falar, ó, corrija esse ponto, corrija isso aqui fica melhor, esse ponto aqui fica melhor aqui, né? É um prazer poder te orientar. Quando a pessoa me dá liberdade, quando termina a pregação, eu chamo a pessoa e falo, olha, você pregou, deixa eu te dar umas dicas aqui, ó, isso aqui você vai por aqui, isso aqui você vai por aqui, isso aqui você faz assim. Tem gente que não tem essa liberdade, se eu falar, vai entender como crítica, né? Então eu nem falo. Mas quando a pessoa me dá liberdade, pastor, pode falar comigo, eu quero que o senhor me corrija. Eu vou ensinar. Porque Pastor, um tempo. Oi. pastor, e o senhor falou sobre o tempo máximo de uma pregação, mais ou menos uns 45 minutos, né? Hoje em dia? 30, 40 minutos, né? Ok. E o tempo mínimo para fazer uma pregação, tipo, rápida, assim, para jovem, uma coisa assim? 20 minutos. 20? 20 minutos. Isso aí, Jéssica, você não pode ficar preso ao sistema. É lógico que você tem que ficar muito atento ao que Deus está fazendo. Mas eu estou dizendo o seguinte, já foi comprovado que as pessoas, depois de 40 minutos, elas não têm mais atenção mais. Né? A não ser que você seja muito bom mesmo no que você está fazendo, tem conteúdo. Quando você tem muito conteúdo, as pessoas nem sentem. Mas quando você não tem tanto para absorver esse tempo todo, fica aí nos 30, no máximo 40. Se está começando, é 20, para que você vá ganhando confiança e não se perca no seu raciocínio, no seu conteúdo que você vai dar. Tá bom? Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação, tá? Terça-feira estamos de volta às 8h30 para o módulo 4, que for fazer módulo 3, módulo 2, módulo 1, tá bom? Fique na paz aí. Vou encerrar a gravação aqui.